tarde, terceiro ano. Vamos nós para mais um dia de aula, nessa quinta-feira, quase final de semana, sexta-feira chegando. Vamos separar os nossos materiais aí, que a tia já falou lá no grupo. Matemática, artes e o trajeto I, que nós estamos trabalhando, porque o nosso ser, né, que na verdade seria usado hoje, nós já fechamos. Então, vamos trabalhar com matemática, artes e o trajeto I, tá? Em matemática, nós vamos ver a simetria e a simetria de figuras, de imagens. Vamos ver em artes, começar a conhecer um pouco da história da festa do Bumba Meu Boi, que é uma festa tradicional lá da região nordeste do Brasil, tá? Do norte e nordeste. E também no trajeto I, nós trabalhamos segurança, trabalhamos projeto. Agora nós vamos começar a ver o papel da ONU, né? Nessa agenda que nós estamos vendo aí nesse nosso livro, tá? Que é a chamada Agenda 2030. Então, hoje nós vamos conhecer como é o trabalho, o que é considerado trabalho digno, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, nós vamos trabalhar esses 3 livros, começando por matemática. Separe o seu material de matemática, que a tia vai dar uma explicação do que vocês vão ver hoje. A tia tá com algumas imagens aqui, ó, inclusive imagens que nós já trabalhamos em figuras geométricas, tá? Ó, o círculo, tá vendo? O triângulo. E a tia também tem um coração, tá vendo? Se a tia dobrar o coração assim, ó, ele vai ter simetria nas duas partes, né? Porque eles são iguais. Isso aqui é a linha simétrica, ó. A linha simétrica do coração. Agora, se a tia dobrar o coração assim, ele vai ter simetria? Ó. Não, né? Ficou diferente. Então, a única simetria que o coração tem é quando ele é dobrado no meio, que aí fica igual as partes. O triângulo, ó. Se a tia dobrar ele assim, ele tem simetria, ó. Duas partes iguais. Já se eu dobrar ele assim, ele não vai ter. Mas como o triângulo é uma figura geométrica que tem 3 partes iguais, ele pode ser dobrado assim. Ele pode ser dobrado assim, que ele vai ter simetria, né? As 3 partes dele podem ser dobradas porque ele vai ter simetria em todas elas, ó. Uma linha simétrica, outra linha simétrica, outra linha simétrica, tá? A mesma coisa acontece com o círculo, ó. O círculo, se você dobrar, ele vai ter uma linha simétrica, ó. Uma linha simétrica. Se você dobrar de novo, ele vai ter outra linha simétrica. Tá vendo? Agora vamos lá para a atividade do livro, na página 40 e 41, para vocês terem uma ideia aí do que é simetria, tá? Ó, páginas 40 e 41, simetria, figuras com eixo de simetria, tá? Que é isso que vocês vão trabalhar aí hoje. Caio e Melissa desenharam e recortaram a figura abaixo. Vamos ver a figura do Caio e da Melissa. Ó, eles desenharam o coração, viu? Igual o coração da tia. Aí a Melissa dobrou a figura na linha azul, ó. Fizeram uma linha, um eixo simétrico aqui no coração, tá? E dobrou. Aí as partes da figura coincidem. Dizemos que é uma figura simétrica em relação à linha azul, ou seja, as duas partes são iguais e coincidem com a linha simétrica que tá aqui no meio, tá? Caio dobrou a figura na linha verde, aí foi aquilo que a tia fez também, ó. O Caio dobrou o coração no meio.
Ó, a imagem não ficou simétrica, não ficou com simetria, porque aqui, ó, ficou uma pontinha de fora, as partes de cima do coração, ó, também ficaram de fora. Então, é uma figura que não coincide, então ela não é simétrica a linha que o Caio desenhou, que é a linha verde. Já da nossa amiga Melissa, ó, ficou simétrico, ó, igualzinho. Se ela dobrar o coração, as duas partes vão se unir. A linha reta que divide uma figura em duas partes exatamente iguais se chama eixo de simetria. Agora selecione nas figuras que apresentam simetria em relação à linha laranja. Quais as figuras aí que, se você dobrar ao meio, vai ficar perfeitinha? O violão, a jarra, este papel aqui e o losango. Preste atenção no eixo simétrico, tá? Que é para você ter uma imagem que, se você dobrar nessa linha aqui, você vai ficar igual às imagens, tá? Que aí você vai marcar a correta. Na atividade número 1, a Aline verificou que uma folha retangular tem apenas 2 eixos de simetria. Veja como ela fez, depois faça o que se pede. Ela cortou o papel no retângulo, fez a linha simétrica no meio vermelha, depois fez uma outra linha simétrica azul. Ela viu que só pôde fazer 2 simetrias na imagem, ó. A vermelha, que tá aqui no meio, e a azul. Destaque as figuras do encarte 9A, que é o encarte que você tem, e faça como a Aline. Descubra quantos eixos de simetria tem cada uma das figuras, depois desenhe os eixos nas figuras abaixo. Ó, vocês têm esse encarte com essas imagens aqui, tá? Aí vocês vão desenhar os eixos de simetria nas imagens que vocês têm, tá? Vocês vão destacar e vão fazer o eixo de simetria na imagem. Quantas vezes essa imagem pode ser simétrica? Você mesmo vai pegar a imagem, vai dobrar e vai ver se vai ficar o encaixe perfeito. Aí, na dobra, você vai fazer o eixo da simetria, tá? Converse com o colega sobre a quantidade de eixos de simetria no círculo. Você vai colocar aqui nessa pergunta aqui: quantos eixos você conseguiu fazer no seu círculo, tá? De simetria. Quantas vezes você conseguiu fazer uma imagem simétrica, igualzinho às partes, no círculo. No número 2, usando uma régua, desenhe na malha quadriculada a outra parte da figura a seguir, de modo que elas apresentem simetria em relação à linha azul. Ó, vocês vão ter que desenhar a outra parte igual, como se você estivesse imaginando que você fosse dobrar esta folha e a imagem tinha que ser igual do outro lado, tá? Vocês vão fazer essa imagem verde e essa imagem vermelha, tá? Uma dica da tia: desenha primeiro, tá? Para depois pintar. Conta quantos quadradinhos tem, o quadradinho cortado, que aí você vai conseguir fazer direitinho. Não faça direto com lápis de cor. Desenha primeiro a lápis, depois você pinta com lápis de cor, tá? Agora vocês vão datar para a tia também as páginas 42 e 43, tá? Que vai falar de simétrica de uma figura. Aí já vai ser utilizado figuras, tá? Não mais formas geométricas, nem aqueles desenhos simétricos. Vânia desenhou 2 figuras na malha quadriculada. Olha, um desenho indo para a direita, tá vendo? E a linha simétrica. E um desenho indo para a esquerda, porque eles têm que coincidir. Se ela fizesse os 2 desenhos para a direita, quando ela dobrasse ia ficar virado ao contrário. Um ia ficar virado para a direita e o outro ia ficar virado para a esquerda. E este não é o objetivo. O objetivo é as 2 imagens, as 2 figuras coincidirem-se, tá?
Aí você tá vendo a imagem aqui, ó, de um lado e a imagem do outro lado. Elas estão olhando uma para a outra. André também fez 2 figuras na malha quadriculada, mas elas não são simétricas em relação à linha vermelha. Olha o erro que o André cometeu. Aqui, ó, ele pulou 2 linhas em relação ao eixo de simetria. E aqui desse lado ele pulou uma só. Então a imagem dele não vai ser simétrica, porque está diferente, ó. Aqui tem uma fileira só que ele pulou para desenhar e aqui tem 2 fileiras que ele pulou para desenhar. Então quando ele dobrar essa página, as figuras não vão ficar corretamente, tá? Vão ficar diferentes. Letra A. Explique por que a figura de André não ficaram simétricas, tá? Lembra desse eixo aqui, ó. Tá bom? Letra B. Utilize a malha quadriculada do encarte 9B e faça o desenho de André como as figuras, de modo que as figuras sejam simétricas em relação à linha vermelha. Ou seja, aqui neste encarte, você vai contar os quadradinhos e fazer uma linha no meio certinho, tá? Vamos supor, deste lado aqui tem 12 quadradinhos, do outro lado também tem que ter 12 quadradinhos, tá? Aí você vai fazer o desenho que ele errou do modo correto. Lembrando, ó, que tem que ser 2 vazões, tá? Antes da linha simétrica, antes do eixo simétrico, antes do eixo da simetria, tá? 2 vazões, não uma. Porque se você fizer com uma, você vai fazer errado, igual o nosso amigo André, tá? Observa bem o desenho para você conseguir fazê-lo na malha quadriculada aqui embaixo, tá? Que aí vai ser com vocês. No número 1, a foto simétrica da figura do cachorro é a sua imagem refletida no espelho, ó, a simetria. A foto do cachorro refletida no espelho, ó, um tá indo para a esquerda, o outro está indo para a direita. Agora imagine que há um espelho posicionado na linha azul em cada caso abaixo, como na foto, desenhe as imagens refletidas no espelho. Se o E está indo para o lado esquerdo, a outra letra E tem que ir para o lado direito. E não esquecendo, tá? Da linha de simetria, do eixo da simetria e da vazão entre elas, tá? Porque se você fizer o E começando daqui, o seu vai ficar errado. Lembra do nosso amigo André, tá? Presta atenção em relação ao eixo da simetria. E aqui a letrinha U. A letrinha U vai ficar da mesma maneira que o lado de cá. Vocês só tem que prestar atenção em quantos quadradinhos vão pintar e nesse espaço entre o eixo simétrico aqui. Selecione as figuras que são simétricas em relação à linha verde. Ó, vocês vão observar o beija-flor, tá? E vão sinalizar somente os que estão corretos, os que estão simétricos, tá? Tem 2 imagens corretas. No número 3, você vai pintar a simetria da figura em relação ao eixo azul. Depois, pinte a simétrica da figura obtida em relação ao eixo verde. Bom, se essa está indo para a esquerda, quando você fizer do eixo azul, a figura tem que ir para a direita. Se você fez do eixo azul para a direita, a figura do eixo verde tem que ir para a esquerda, da maneira que ela começou. Começou com a esquerda, você vai fazer a setinha para a direita e depois na setinha, no eixo verde, você vai fazer novamente para a esquerda. Tá bem? Bom, essas foram as atividades de matemática. Lembra o que a tia falou? Quando for fazer figuras simétricas, prestem atenção no vão das linhas do eixo, tá? O espaço que tem do desenho da linha do eixo em relação ao eixo, tá? Preste atenção no desenho, faça o desenho primeiro a lápis,
depois vocês pintem, porque o lápis dá para você apagar se você errar em algum momento, tá? Não faça direto com lápis de cor, não. Use a régua com lápis. Depois que você tiver certeza que o desenho tá igualzinho, que tá a simetria perfeita, aí você pinta com lápis de cor, tá? Bom, meus amores, agora nós vamos para nossa aula de artes, tá? Onde nós vamos conhecer um pouco da história do Bumba Meu Boi, que faz parte do nosso folclore, tá? A tia vai passar um vídeo aqui da imagem da história do Bumba Meu Boi para vocês estarem assistindo. E depois vocês também vão ler no livro de vocês essa mesma história do Bumba Meu Boi para poder estar trabalhando as questões que estão no seu livro, tá? Que é a história do Boi Bumbá. Entre o norte e o nordeste do Brasil, havia uma grande fazenda repleta de animais. Seu proprietário era um importante fazendeiro, dono de muitas terras. Ele tinha diversos empregados e cuidava dos animais da fazenda com toda a dedicação. Entre seus animais havia um que chamava muita atenção. Um boi preto, grande, de chifres reluzentes e muito vistoso. Seus empregados tinham um carinho especial pelo animal e era o preferido do fazendeiro. Mas um dia ele sentiu falta do seu animal predileto. Foi então que chamou seus empregados para procurarem o boi. Todos procuraram pelo pasto, celeiro e baias da fazenda e nada do animal. Eles saíram por todos os lados. Até que no terceiro dia avistaram o boi nas margens do rio. Muito doente, com febre alta e quase desfalecido. Um dos empregados foi avisar o patrão, que desesperado foi correndo ver seu boi. Ele estava muito doente e com a garganta inflamada. Um de seus empregados teve uma ideia e arrancou em disparada para chamar o pajé de uma tribo indígena ali da região. Quando o pajé chegou com os índios de sua tribo, evocou todas as suas entidades protetoras, lançando uma magia sobre o boi. Neste momento, algo mágico aconteceu e o boi despertou completamente fantasiado, com uma estrela na testa e uma manta repleta de insígnias, medalhas e muitas fitas coloridas. Passou a dançar efusivamente, balançando a cabeça e o corpo com muita euforia. O fazendeiro não se continha de tanta alegria e gritou: "Viva o Bumba Meu Boi!" No dia seguinte, dia 30 de junho, ele organizou um grande desfile para o seu boi, enfeitando toda a fazenda com bandeirinhas e fitas. Convidou seus empregados, o pajé e sua tribo, em forma de agradecimento. Eles tocaram zabumba, pandeiro, matracas e tambores noite afora. E o fazendeiro celebrou com muita festa a vida de seu querido boi. Bom, meus amores, essa foi a história do Bumba Meu Boi. E é isso, nós vamos começar a trabalhar agora em artes, tá? Que são as tradições. A festa do Bumba Meu Boi é uma tradição cultural nossa, tá? Brasileira. Ó, páginas 24 e 25 para começar, tá? Tem uma imagem aqui bem bonita, tá? Do Cândido Portinari, onde ele desenhou a figura do boi,
tá? E as pessoas tocando música, tá bem? Essa é uma pintura do Cândido Portinari, que nós também vamos trabalhar aí nessa segunda fase aí desse seu livro de artes. Nós trabalhamos o futebol com Gershman, né? E alguns outros pintores. E essa fase aqui do seu livro nós vamos ver algumas pinturas do Portinari, tá? Essa daí é o Bumba Meu Boi, é uma pintura feita a óleo, tá? Do Portinari. Aí nós vamos para as páginas 26 e 27, onde tem a história da festa do Bumba Meu Boi, tá? Que é aquela mesma história que passou ali, que você assistiu o vídeo, tá? Aí só que ela aqui está contada. Você vai ler esse texto da festa do Bumba Meu Boi e interpretá-lo, tá? Olha que linda essa imagem, muito bonita, olha. Lá de São Luís do Maranhão, ó, o boi é feito de madeira, tá? Enfeitado com tecidos, muito bonito. A cultura brasileira é muito bonita. Agora que você já conhece a história do Bumba Meu Boi, responda as questões. Você vai responder quais são os personagens da história, tá? Você vai ler aqui e retirar os personagens, tá? Não esquece que o boi também é um personagem, tá? No número 2, como é construído o boi para as festas do Bumba Meu Boi. Você vai ver lá quais são os materiais que são utilizados para construir o boi, tá? E aqui, em uma folha avulsa, você vai desenhar a parte da história que você mais gostou. Aí, esse desenho que você fizer aqui no número 3, você vai grampear, tá? Aqui nessa página aqui, para quando a tia pegar o livro, ela ver o seu desenho bonito, do que você gostou da história do Bumba Meu Boi, tá? Você vai ler a história, tá bom? Vai interpretá-la aqui nessas duas perguntas, nessas duas questões. E no terceiro você vai desenhar qual a parte que você mais gostou. Aí essa folhinha avulsa que você desenhar, você vai colocar aqui na página, grampear ou prender com clipe. Uma coisa que a tia quer explicar para vocês é que quando vocês fizerem uma pintura, vocês têm que fazer as margens, tá? Como se ela fosse um quadro, tá? Toda pintura ela tem que ter uma margem, para você imaginar que ela fosse um quadro. Então pega uma régua, faz as linhas retas, ou então faz igual a tinha feito o caderno dela de plano de aula, que vocês já viram, faz as nuvens de giz de cera, depois faz o seu desenho, mas não esquece de fazer a margem do seu desenho, tá? Essas foram suas atividades de arte. Agora nós vamos para o trajeto. Bom, meus amores, essa reta aí que nós vamos pegar do nosso trajeto agora vai falar um pouco da ONU, que nós já vimos lá quais os trabalhos da ONU que a ONU está fazendo em desenvolvimento social, né? Naquele vídeo do Daniel Alves e do Neymar. Só que agora vai focar no direito digno ao trabalho. Aí tem a Declaração dos Direitos Humanos, tá? Que é um documento redigido pela ONU, que no artigo 23 fala quais são os direitos que todo ser humano tem em relação a um trabalho digno. Tio, o que é um trabalho digno? Um trabalho digno é onde a pessoa pode trabalhar livremente, né? Ter a sua independência no que tange ao trabalho. Ele tem que respeitar as normas da empresa que ele trabalha. Mas ele não pode sofrer pressão, porque ele está respaldado na lei, tá? Ele tem o direito de ter um salário digno, no qual ele pode sustentar a sua família, tanto na parte educacional, ou seja, pagar uma escola para o seu filho ter o direito a uma educação de qualidade, a alimentação, que é você poder ter na tua casa tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você necessita, mas que infelizmente nós sabemos que não acontece. É um direito do ser humano ter um trabalho digno, onde ele receba pelo que ele faz, mas infelizmente isso não acontece. No nosso país, por exemplo, segundo os dados do IBGE, são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, ou seja, que não
tem um emprego, ou seja, não tem uma vida digna e não tem como sustentar a sua família. Então é isso que nós vamos ver agora nesse livro, nessa parte do trajeto, tá? Tem um texto aí, que é o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o artigo que trata sobre o trabalho digno. Que aí vocês vão ler esse artigo, tá? E vocês, com base nesse artigo, vocês vão responder as questões do seu livro, tá? Sobre aquilo que você entendeu de trabalho digno. E o que uma pessoa precisa para conseguir um bom emprego, o que ela precisa ter para conseguir um bom emprego, o que precisa ser feito para as pessoas conseguirem ter um emprego digno, na sua opinião, o que as pessoas precisam ter para conseguir um emprego digno, e o que precisa o governo, por exemplo, presidentes, prefeitos, governadores, qual é o papel deles, qual é a função deles em relação a dar o direito ao trabalho para todos os cidadãos brasileiros, tá? Então é isso que você vai ver hoje no seu trajeto. 22, que é onde estão as questões, você vai pesquisar aí no seu dicionário. Na verdade, a tia vai falar o que significa essa palavra, tá? Para você só desenvolver aqui a sua resposta. Equidade significa ter a disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um, tá? Equidade é a disposição para reconhecer imparcialmente, ou seja, relevantemente, todos têm direitos, tá? Imparcialmente, o direito de cada um. Então, com base nessa explicação do que é equidade, qual o seu entendimento entre essa palavra e o contexto da Declaração dos Direitos Humanos que você leu, tá? Você vai escrever o que você entendeu, o que você compreendeu em relação à palavra equidade e a sua definição, que é a disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um, com a Declaração dos Direitos Humanos que você leu lá, tá? Na página 21. Agora aqui, em sua opinião, por que é importante que as pessoas encontrem bons empregos? Por que você acha que é importante a pessoa ter um bom emprego? Onde ela receba bem, onde ela tenha condições de trabalhar de maneira livre, tá? O que é importante? Por que é importante que as pessoas encontrem bons empregos? A letra B. O que pode impedir algumas pessoas de encontrar bons empregos, na sua opinião? O que faz uma pessoa não encontrar um bom emprego, tá? E o que pode ser feito para tornar mais fácil para as pessoas encontrar um bom emprego? O que as pessoas precisam fazer, o que precisa ser feito para que as pessoas consigam encontrar um bom emprego e assim ter dignidade, tá? Sua opinião nessas 3 questões aqui, tá? Bom, meus amores, essas foram as nossas aulas de hoje, tá? Espero vocês amanhã. Não se esqueçam, quando for fazer lá a atividade de matemática relacionada à simetria, usar a reguinha, contar os quadradinhos, tá? Fazer primeiro a lápis para depois pintar, porque o lápis dá para você apagar. O lápis de cor não. Se fizer a simetria errada e você quiser consertar, se você fizer primeiro com um lápis de cor, você não vai conseguir apagar, tá? Então primeiro faça lápis, preste atenção no eixo simétrico, na linha de simetria, na direção para que você tem que desenhar, tá? Os objetos. Assistam o vídeo que aí vocês vão tirar de letra, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.